Graças a Deus e graças a Jesus. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre palestras esclarecedoras e confortadoras. Aqui no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, você encontrará sempre o Evangelho de Jesus numa interpretação espírita. O Evangelho de Jesus, o nosso pão diário, que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada. Inscreva-se em nosso canal, divulgue em suas redes sociais e para seus amigos. Ajude-nos a fazer um mundo melhor. O Evangelho de Jesus é o remédio para todos os males, a cura de todas as doenças. Quando o Evangelho de Jesus estiver implantado em todos os corações, com certeza o mundo será muito melhor. E é este mundo que todos nós buscamos como filhos de Deus, praticando, exemplificando, ensinando, instruindo, levando o Evangelho em forma de pão e luz, hoje e sempre, onde e com quem estivermos, que todos nós possamos beber nesta fonte inesgotável que é Jesus. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distantes da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Livro esse ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Este livro, de importância infinita, Emmanuel nos traz sempre diretrizes para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Emmanuel vai retirar da Bíblia, vai retirar dos ensinamentos dos apóstolos, principalmente das cartas de Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Então, Emmanuel retira ali versículos e dessas poucas palavras, ele nos traz um manancial para que nós possamos nos alimentar na nossa vida tão corrida como hoje se faz necessário. Se a Bíblia é um livro de difícil entendimento,
Se a doutrina espírita é para muitos dificultosa porque precisa ler, precisa estudar, precisa responsabilidade e comprometimento, quando nós nos deparamos com uma obra da tamanha como é o livro Palavras de Vida Eterna, nós compreendemos a presença do Cristo caminhando ao nosso lado. Emmanuel nos fortalece e, ao mesmo tempo, mostra, através de toda a fragilidade e sensibilidade do médium Chico Xavier, que todos nós estamos a serviço do bem e a serviço do amor. Essa dupla de instrutores espirituais, porque se Emmanuel é o instrutor, Chico é a caneta, Chico é o lápis. Um complementa o outro. E é essa forma, são esses recursos e esses mecanismos que chegam até nós em forma de luz. A nossa lição de hoje, do livro, então, Palavras de Vida Eterna, é a de número 50. E lá está escrito assim: confiemos alegremente. E aí, então, Emmanuel vai retirar da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 16, que diz apenas: regozijai-vos sempre. Apenas isso. 3 palavras. Regozijai-vos sempre. É o contexto da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O texto diz: lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismas. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor. E rejubila-te, buscando à frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então, ele começa: lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo, e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Aqui chegamos a este planeta bendito de provas e expiações para as devidas reparações e a reconciliação com a lei divina.
chegamos sós, e sós retornaremos à casa do Pai, depois de cumprir fielmente e dignamente os desígnios divinos do nosso planejamento reencarnatório. Temos um prazo de validade. Chegamos e temos um prazo para voltar. Temos um tempo para cumprir os nossos compromissos, deveres e obrigações. Temos tempo, sim, para semear, cultivar, olhar e observar, sim, a florescência, as flores e a sua diversidade de coloridos, de formas. Sim, temos o tempo do fruto. Nós temos que nos ater às nossas responsabilidades e o nosso compromisso. Tempo perdido não se recupera. O tempo é precioso. Sim, somos espíritos eternos. A nós vamos e temos toda uma eternidade para progredir e caminhar. Mas ficar estacionário, ficar na inércia, na preguiça, no comodismo, é um desrespeito para com Deus, o Criador, para com Jesus, o co-criador e diretor angélico deste planeta bendito, e é também para com todos aqueles que estão dispostos a trabalhar e a contribuir, enquanto nós, muitas vezes, desperdiçamos o nosso precioso tempo com futilidades, com simplesmente aí anseios e desejos pueris, simplesmente porque nós estamos esperando que Deus venha nos prover. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismas. Guerras, fome, feminicídio, terremotos, vulcões, tsunamis, tempestades. São estes os mais modernos e atuais cataclismas que nós conhecemos. Sim, o planeta Terra passa por um processo de transformação. O planeta Terra caminha firmemente em direção ao mundo de regeneração. E toda essa parte material, placas tectônicas, geologia, o planeta também vai se adaptando às necessidades de nós, espíritos, que aqui nos encontramos. E sim, depois do vulcão, do terremoto, do tsunami, depois dos conhecidos flagelos naturais, lá estão as forças da natureza. Os vegetais se regenerando, dando continuidade para produzir o fruto, muitas vezes necessário, única fonte de alimentação. Os minerais se aglutinando para dar a sustentação necessária à parte material e física do nosso planeta. Sim, a chuva, os rios, os lagos, os oceanos, os pássaros, os animais, tudo se regenera, tudo se recupera, tudo se adapta, tudo recomeça. E nós, seres humanos, humanidade encarnada, espíritos vivendo uma experiência terrena, também precisamos superar as adversidades, os obstáculos, as barreiras. Tudo isso é para o nosso burilamento, é para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Nós precisamos adquirir as virtudes, nós precisamos buscar conhecimento, ferramenta, instrumento, recursos e mecanismos. Porque evoluindo, aprendendo, nós podemos melhor servir e levar aos nossos irmãos as nossas conquistas, as facilidades, a compreensão e o entendimento
que nós já detemos, não é apenas misericórdia divina, não é apenas o amor incondicional de Jesus. É dever e obrigação de todos nós respeitarmos aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, entendendo que não é castigo, não é punição, são simplesmente oportunidades de reajuste que nos são oferecidos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Todos nós, se pudéssemos observar a nascente de um rio, começa ali com aquele filete de água, que vai percorrendo o caminho terreno. Se transforma em um regato, em um córrego, e vai chegar a um rio que vai desaguar no oceano. Muitas vezes, e ela não escolhe por onde vai. Esse rio, esse córrego, esse regato, a fonte, ela não escolhe lugares límpidos, cristalinos, sem perigos, sem dificuldades. Ela simplesmente segue o seu caminho. A fonte vai sempre em frente. Ela não luta com as pedras, ela não liga, ela não luta com as árvores, com as montanhas. Ela vai ali, a fonte, o rio, o regato, ele vai contornando os obstáculos, pois sabe da sua destinação e onde deverá chegar. Não pode escolher uma planície, não pode escolher simplesmente onde ele quer, onde para ele se faça mais fácil. Precisamos seguir as orientações do alto e nós precisamos conviver também com o mal, com as dores, com o sofrimento, com a injúria. Não foi essa a grande lição que o Cristo nos deixou? Não é deixar crescer o joio junto do trigo? Tá. Se nós já não somos o joio, porque já não praticamos o mal, já não nos alegramos, já não mais nos comprazemos no mal, já podemos ser o trigo. Ainda muitas vezes junto ao joio, mas já não nos deixando mais contaminar. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. O bambu verga, o bambu se dobra, o bambu vai até o chão, mas passada a ventania, a tempestade, ele se refaz, se recupera e mantém-se na direção segura. As árvores, muitas vezes, resistentes, acabam se quebrando, destruindo e sendo mutiladas. Mesmo depois de tudo aquilo que aos nossos olhos são catástrofes, aos nossos olhos são flagelação, a que nós, espíritos encarnados ou humanidade terrena, hoje estamos sofrendo, é oportunidade bendita de termos miasmas e energias deletérias aí sendo diluídas pelo magnetismo, pela misericórdia divina, pelo amor incondicional de Jesus. O auxílio e o amparo dos prepostos, dos auxiliares do Cristo, junto aos elementais, trazendo-nos, sim, a paz, o equilíbrio e a harmonia para que possamos prosseguir a nossa jornada. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. A poda é uma mutilação. A poda, sim, está perdendo muitas vezes a essência da árvore original. Sim, mas se faz necessário. Assim como combater insetos, pragas, assim como a água precisa, a planta precisa da água para a hidratação, precisa para a sua conservação. A poda, muitas vezes, é um mal necessário. É aí uma enfermidade que muitas vezes os vegetais enfrentam. E aí a poda, mas logo após a poda, vem a regeneração, vem a
construção. E esses vegetais, muitas vezes, vão produzir ainda mais do que antes da sua mutilação. É um refazimento, é uma nova oportunidade. Assim somos também, e devemos ser todos nós. Compreender que as dificuldades, os tormentos, as aflições, muitas vezes são freios às nossas tendências e às tentações às quais nós ainda estamos sujeitos. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. As estrelas estão cintilando no céu. Para nós, o céu. Sim, durante o dia nós não as vemos. A luz do sol nos impede. Ainda somos espíritos muito inferiores para poder ter toda essa percepção. Mas à noite, quando nos é permitido, nós as observamos. Nós conseguimos enxergá-las. Elas estão lá, permanentemente, assim como nós. São mundos transitórios, alguns não existem mais, mas são contados entre astros, cometas, estrelas, que fazem parte do multiverso, dos infinitos universos que hoje nós temos conhecimento. Na noite escura, na noite nebulosa, na noite muitas vezes chuvosa, mas sempre que nos é permitido, sim, temos a oportunidade de desfrutar do brilho das estrelas. Nós também precisamos brilhar diante de todos esses empecilhos, diante de todas essas barreiras, diante de todas essas dificuldades que muitas vezes nós mesmos buscamos. Nós mesmos somos os causadores. A cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Sim, o que nós estamos buscando. Não importa, depois da noite, seja ela de claridade, seja ela de claridade no sentido de nos permitir ver as estrelas. Depois da noite serena, depois da noite calma, depois da noite tempestuosa, agitada, violenta, depois da noite equilibrada, alegre, lá vem o sol, iluminando a todos. Não importa o que nós, seres humanos, fizemos. Se fizemos boas ações, se espalhamos o amor, se praticamos a caridade, se instruímos, se nós sorrimos, se nós nos alegramos, se nós nos lembramos de agradecer a Deus, se compartilhamos com os nossos entes queridos no nosso ambiente doméstico a ventura de celebrar a oportunidade bendita da vida. Para os delituosos, para os infratores, para aqueles que se comprazem no mal, para aqueles que ainda praticam a injúria e a calúnia, para aqueles que ainda causam dores e sofrimentos, para aqueles que transgridem a lei, para aqueles que desconhecem o respeito que todos nós devemos ter uns pelos outros e para com a obra divina a qual hoje nós somos os responsáveis. O sol vai brilhar sobre os animais, vermes, insetos, bactérias, vírus. O sol, sim, é uma referência de luz, calor e energia. E independentemente do crivo moral, independentemente do conhecimento intelectual, todos poderão se beneficiar do sol como luz, essa fonte energética fundamental para todos nós neste planeta bendito que ora caminhamos. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração,
Recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho e do amor. Rejubila-te buscando à frente. Dificuldades é oportunidade de reparação. Somos todos nós, no planeta Terra, espíritos devedores, comprometidos. Todos nós erramos, nos equivocamos, todos nós, em um momento ou outro do nosso pretérito, por leviandade, por desconhecimento, por interesse, por ignorância, por falta de instrução ou simplesmente por negligência e imprudência, muitas vezes nós levamos nossos irmãos e companheiros às lágrimas, ao sofrimento. E temos a oportunidade bendita hoje da reparação. Temos membros perfeitos, braços, mãos, pernas e pés. Pés que muitas vezes nos levam onde não deveríamos ir. Pernas que muitas vezes são usadas para percorrer distâncias e ir a lugares abomináveis. Mãos que deveriam trabalhar, abraçar, consolar e produzir, que muitas vezes agridem, que muitas vezes ferem, que muitas vezes roubam, que muitas vezes são usadas como armas para destruir. A instrução que nós hoje conhecemos não é para que nós infligimos aí aos nossos irmãos, impondo a eles condições de escravidão, usando da ignorância para tirar vantagens, para manter privilégios, como se fôssemos verdadeiros deuses ou juízes capazes de julgar imparcialmente. Não somos. A saúde, para nós hoje, é fundamental. Zelar pela nossa saúde, zelar pelo nosso corpo, é a oportunidade de agradecer a Deus. Essa ferramenta, esse veículo, este instrumento que o Pai nos concede, junto a uma família terrena. Um pai carnal, uma mãe carnal, física, oferecendo a nós, espíritos, uma oportunidade bendita, consciente e ciente de que precisamos desenvolver toda a nossa potencialidade. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. O tédio, a ociosidade, a preguiça é contagiosa, leva ao desânimo e ao pessimismo, que traz atribulação, que traz dificuldades, onde nós muitas vezes queremos ser servidos, onde todos nós ficamos esperando que Deus proverá. O ensinamento de Jesus é claro. Olhai as aves do céu. Sim, elas também têm ali as suas crias, têm os seus ninhos que representam as casas. A diferença é que as aves, desde a época do Cristo, continuam com seus ninhos. E nós hoje, os nossos lares físicos, a casa física, o ambiente de alvenaria. Quanta mudança, quanta transformação. Lei do progresso, lei do trabalho. Que a saúde nos permita trabalhar, construir, aprimorar, buscar o conforto e estender a todos aqueles que comungam conosco da oportunidade bendita de desfrutarem desta que é para todos nós aqui oportunidade de reconciliar-se com a lei divina. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fuja aos teus próprios compromissos perante a vida. Sim, quando nós nos conscientizamos de nossos erros, de nossas falhas, quando nós
temos aí e procuramos nos tornar criaturas melhores, significa que nós estamos entendendo o objetivo da nossa encarnação. A cada vinda nossa neste planeta, estamos falando da Terra. Já estivemos em mundos primitivos, mas a grande maioria de nós está aqui neste que é o segundo planeta em hierarquia evolutiva. Mundos primitivos, de regeneração, mundos puros, mundos felizes, mundos angelicais, entre outros. E nós estamos aqui na nossa infância espiritual. Então, nós temos que caminhar cientes das nossas imperfeições, mas procurando ser melhores todos os dias. E isso se faz através do trabalho, através da caridade, através do amor. Sem o próximo, nós não temos como desenvolver as virtudes que trazemos inatas do Pai. Sem o próximo, não podemos agir com alegria, como é e é o título da nossa lição. Confiemos alegremente. É preciso confiar no próximo. É preciso ofertar ao próximo aquilo que nós hoje já detemos: conhecimento, informação, instrução, ajuda, fazer com que todos nós participemos deste processo de transformação do planeta bendito. Nós temos compromissos pessoais para conosco mesmo, no nosso planejamento reencarnatório. Nós temos compromissos familiares, consanguíneos. Nós temos compromissos sociais, nós temos compromissos coletivos. E somos parte de um compromisso universal, onde se encontram encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Hoje, desfrutamos de um mundo que aqueles que já estão no mundo espiritual, que aqueles que nos precederam no retorno à pátria espiritual, aqueles, os trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, nos deixaram. No momento, nós somos os trabalhadores da última hora, porque somos nós que agora estamos à frente de batalha. Agora somos nós que estamos colhendo, sim, os frutos da nossa semeadura. Mas já recebemos dos nossos entes queridos, daqueles espíritos que nos precederam, recebemos uma terra ali preparada, pronta para que nós lançássemos a nossa semente. E qual é o mundo? Qual é a terra? Qual é o terreno que nós estamos deixando para aqueles que virão após a nossa jornada? É este o nosso compromisso. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos, diz o apóstolo. E Emmanuel acrescenta: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Deus é a bondade, Deus não é bom. Deus é a paciência, Deus é a tolerância para com as nossas dificuldades, para com as nossas imperfeições, para com muitas vezes a nossa negligência. Nós devemos alegremente confiar. Quando conduzimos a vida com alegria, as dificuldades ficam mais leves, o fardo se torna mais suave. O Evangelho é para todos nós fonte segura, onde todos nós nos sentimos amparados. No tormento, no calor das dificuldades, a sombra do Evangelho é o refrigério para todos nós. Sim, nas chuvas, nas tempestades de ódio, de raiva, de inveja, de incompreensão
a que muitas vezes nós estamos sujeitos, o Evangelho de Jesus é a paz, é o equilíbrio, é a harmonia, é sim o pão que nos alimenta. É um oásis no deserto da nossa encarnação, onde nós podemos nos banhar, nos refrescar. É ali o momento de descanso na nossa caminhada evolutiva. Bondade eterna é a paciência, é a indulgência de Deus para com as nossas imperfeições, para com as nossas dificuldades. Mas, hoje, todos nós temos em Jesus um guia e modelo. Jesus educou, praticou, exemplificou e deixou um legado. Jesus não escolheu dias da semana, não escolheu manhã, tarde ou noite. Jesus sempre estava pronto para atender às necessidades do Pai. Tinha consciência e ciência do mandato que lhe foi confiado. Quantas vezes os evangelistas nos lembram das palavras de Jesus? Eu estou com o Pai está comigo. Em se dirigindo à sua mãe, Maria de Nazaré, mãe, eu vim aqui para fazer a vontade de meu Pai. Mãe, não sabes tu que eu vim aqui para cuidar das coisas do Pai? E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos cuidando de nós ou dos nossos? Qual é a nossa contribuição com a humanidade como um todo? Nós estamos vivendo ou estamos apenas existindo? Estamos vivendo com alegria? O sorriso nem sempre é sinal de alegria. Alegria é emoção. Alegria se demonstra no olhar altivo, límpido, olhando no olho do outro, confortando, esclarecendo e amparando, muitas vezes sem a verbalização. É emoção de espírito a espírito, simpatia, empatia, é oportunidade bendita de servir. Quantos de nós nos reencontramos aqui na nossa caminhada terrena das diversas encarnações em que nós hoje nos encontramos? É sempre a misericórdia divina, oferecendo a todos nós a oportunidade bendita de reconciliarmos com essa lei imutável. A alegria contagia. A alegria, ela é benéfica. Sim, porque agrega. Porque as pessoas querem se identificar, querem saber por que nós estamos alegres, felizes, radiantes. Porque estando felizes, nós estamos refletindo o amor universal de Jesus e a misericórdia divina que todos nós trazemos na nossa essência. As criaturas, na nossa alegria, identificam o Criador, identificam o Mestre querido. Enquanto muitas vezes o olhar taciturno, o semblante, muitas vezes rígido, muitas vezes aquele olhar carrancudo, afasta, assusta. Muitas vezes as criaturas até precisam de uma orientação, mas o nosso comportamento e a nossa postura afasta, segrega, separa. Não é esse o nosso objetivo. Andemos com confiança e fé, com alegria no coração e no olhar. Deixemos-nos conduzir pelo amor do Cristo. E onde estivermos e com quem estivermos, que possamos refletir o Cristo que já existe em cada um de nós. Agradecemos a Deus a oportunidade bendita da vida. Que Jesus seja o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada. Que Jesus seja a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas
e de todos os momentos, e que possamos estar com Ele e levar o Cristo a todos os corações que ainda o desconhecem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.